Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Fukunaga. Estamos começando mais um SBGC Webinars. Peço desculpa pelo atraso. Na verdade, a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui. A gente achou que estava transmitindo e, na verdade, acabou esquecendo aqui de apertar o botão de início aqui do modo transmissão. Mas vamos lá. Especialmente hoje estamos aqui, professor Heitor José Pereira, né, está aqui para o SBGC Webinars, né, a série Insights, né, no qual a gente traz executivos, especialistas para falar das tendências de gestão na economia do conhecimento. Né? Então, hoje, especialmente, o professor Heitor está aqui na sede da SBGC em São Paulo, em Pinheiros, né? E veio especialmente aqui para transmitir ao vivo aqui para vocês. Muita gente aqui, muitos de nós já conheceram o professor Heitor, né? Inclusive estou vendo algumas pessoas aqui, como a Nelly aqui, Baiardo, né? Já conhece o professor Heitor, mas nunca é demais ressaltar aqui quem, né? O professor, ele é fundador aqui da nossa instituição, né? Da SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Ele também foi ex-diretor-presidente da diretoria executiva da SBGC e atualmente é membro do conselho deliberativo da SBGC. Ele é professor nos temas de gestão, empreendedorismo e gestão da inovação em diversas universidades. Né? Mas é válido chamar a atenção aqui para a ESAI, né? Que é o Instituto Superior de Administração e Economia, que é conveniada à Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, ele atua no mestrado profissional e nos programas in companies, né? No tema de inovação, lá pela ESAI. Né? Então, resumidamente, é isso. Ele pode comentar um pouquinho mais sobre a carreira dele. Né? Fique, então, aí com o professor Heitor. Né? Pedimos desculpa aí mais uma vez pelo atraso, né? Mas agora, então, com vocês, professor Heitor, sem mais delongas. Obrigado, professor. Ok, pessoal. Uma boa tarde a todos. É um prazer aí rever aí velhos amigos aí, batalhadores aqui junto conosco aí da SBGC. E hoje esse webinar está ocorrendo numa data que antecede aí, né, o aniversário de 15 anos da SBGC, né? Maio de 2001 é a nossa data de início lá em Imbu, quando 160 chamados malucos na época, né? Se encontraram num final de semana para discutir gestão do conhecimento, algo que a maioria nem sabia do que se tratava, mas nós tivemos no final aí o resultado, a criação da SBGC. E eu tenho orgulho de ter participado não só da fundação, mas de vários momentos de crescimento da nossa entidade, hoje já madura, né, já uma adolescente aí, já da geração XY, né, e com grandes desafios aí pela frente, no qual a gente quer discutir algumas questões hoje. Né? O tema que eu propus para vocês esse webinar é exatamente por conta aí desses 15 anos, né? Tentaram fazer aqui uma troca de ideias sobre como é que a gestão do conhecimento vem evoluindo. Eu até vou colocar aqui na tela para vocês qual seria a nossa temática aí central, né? Quer dizer, a ideia é como é que vem evoluindo a gestão do conhecimento e quais são as perspectivas, né, da gestão do conhecimento nas nossas organizações. Isso pode nos ensejar, inclusive, uma pauta aí para a própria SBGC, de como ela vai encaminhar aí seus projetos, seus programas dos próximos anos, tendo em vista essa perspectiva da gestão do conhecimento. Eu gostaria muito de trocar ideias com vocês e, quem sabe, nós certamente não vamos esgotar nesse webinar de hoje, em pouco mais de uma hora, ou menos de uma hora, sei lá, né? Esse tema é um tema muito rico, profundo, e também podemos aí depois evoluir o tema com outros profissionais que venham aqui expor seus pontos de vista. No Caim Brasil podemos ter uma sessão aí também que venha a discutir um pouco mais essa questão. Legal? Bom, na minha experiência aí de professor, executivo, gestor, consultor, um pouco de tudo na minha vida, né, que eu já fui, convivendo nos últimos 20 anos com essa temática da gestão do conhecimento,
eu tenho observado aí, nesses anos, a evolução do tema. E eu sintetizo aqui em 2 ou 3 slides, né, o que seria essa evolução. Nós temos falado aí nas palestras, nas aulas de MBAs, sobre essa evolução da gestão do conhecimento, e eu uso uma expressão que vários autores também já abordaram, que nós chamamos de gerações, né? Ou seja, a gestão do conhecimento já teria 3 gerações. Isso aí, para os neófitos da gestão do conhecimento, pessoas que ainda não têm ainda muita vivência com o tema, até assusta, porque um tema tão recente e tão novo, no qual nós já podemos identificar pelo menos 3 momentos de evolução. Então, a primeira geração que nós estamos citando aqui é aquela que ocorre ali entre final dos anos 80, comecinho dos anos 90, quando na literatura começa a aparecer pela primeira vez a expressão, né, Knowledge Management, ou KM, né? E naquele momento temos que dar aí todos os méritos aos profissionais da área de gestão de informação, ou de TI, porque eles trabalhando com informação e com ferramentas, com soluções, ali era banco de dados, era GED, software de gestão, portais corporativos, né? Eles foram os primeiros a ter o bom senso de fazer aquela pergunta básica, né? Para que tanta informação? O que nós vamos fazer com tanta informação, né? Que, dado que o volume de informação das empresas crescia de forma exponencial, né? E as empresas ainda não tinham instrumentos, práticas e nos processos para dar vazão ou respostas a esse volume de informações. Então, percebeu-se logo que a gestão, a informação só teria utilidade ou validade quando fosse transformada em algo concreto, que gerasse uma ação, gerasse um resultado, e isso entendeu-se que era o próprio conhecimento, né? E esse conhecimento ainda não tinha um processo que cuidava nas empresas, então tivemos aí a emergência, naquele momento, o surgimento da gestão do conhecimento, que nessa primeira geração, ela foi aí, digamos, quase uma década de evolução, né? Em que havia essa grande ênfase de relação com a área de TI. Ok? Bom, se quiserem já ir fazendo perguntas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Na segunda geração, já metade dos anos 90, vamos entender que as empresas, de forma geral, já estavam evoluindo nos seus processos de negócio, na gestão, em vários setores, né? E todos já estavam buscando aí, através da informação, dar uma abordagem de conhecimento nos seus processos. Então, começava a se perceber um conjunto de iniciativas que já aconteciam nas empresas, porém eram iniciativas ou práticas isoladas, né? E podemos citar aqui alguns exemplos para vocês que estão aí na tela. Por exemplo, no setor de recursos humanos, a equipe lá já tomava iniciativas de fazer mapeamento de competências. A princípio, o pessoal do RH tinha como objetivo fazer o que eles chamavam de banco de talentos, né? Que é mais um data warehouse da empresa, mais um armazenamento. Mas eram informações importantes para a carreira das pessoas, para orientar o processo de treinamento, que depois evoluiu para a educação corporativa, né? E, de qualquer forma, mas a gente percebia que o RH não tinha um alinhamento com as estratégias de negócios, com as áreas da empresa, e ficava lá aquele sistema de informação muito bonito, o banco de talentos, mas muitas vezes sem uma utilidade prática, né? Na área de marketing, também acontecia uma outra iniciativa, esta ligada ao que veio depois se entender como inteligência competitiva. Algumas empresas chamam de inteligência de negócios, outras chamam de inteligência organizacional, mas era um esforço para buscar transformar aquele volume de informações, sobretudo informações de mercado, em orientações para decisões estratégicas de negócio da empresa, né? De lá para cá, a inteligência competitiva vem evoluindo, ela é uma área, digamos, autossuficiente, aí, já de conhecimento, de metodologias, ferramentas, né? Temos até uma entidade co-irmã, a Associação Brasileira de Inteligência Competitiva, a ABRAIC, com quem nós já fizemos aí alguns esforços em conjunto, mas voltando aí à questão desse processo, da mesma forma percebia-se uma ação isolada, né, da inteligência competitiva. Na área de técnica de informação, o enfoque passava a ser segurança da informação,
à medida que a internet evoluía, sistemas cada vez mais abertos, né? Então havia uma preocupação, quase uma obsessão com a segurança da informação. Né? E das áreas técnicas da empresa, setores de, por exemplo, de engenharia, aumentava recentemente o discurso da inovação tecnológica, né? Ainda se dava grande ênfase na inovação a questão da tecnologia. Nós vimos que depois aí, com o Manual de Oslo, esse conceito de inovação vai se abrir, vai se evoluir para conceitos mais abrangentes, né? Ou seja, uma inovação não precisa ser necessariamente tecnológica, ela pode ser uma inovação em serviços, uma inovação organizacional, uma inovação em marketing, uma inovação em processos, uma inovação em produtos e serviços, desde que ela trouxesse uma melhoria significativa no respectivo processo. Mas também observou-se que havia também um isolamento, né, disso enquanto uma prática na empresa. E, finalmente, na área de estratégia ou no setor financeiro, já começava a se falar também em ativos intangíveis, né? E aí também uma questão que já está evoluindo hoje, conceito, por exemplo, de capital intelectual, né? Aquele capital que é formado por valores não contabilizados, não registrados, mas que impactam de forma muito forte aí o valor corporativo das empresas, normalmente aí a questão de marca, de relacionamento com o mercado, carteira de clientes, o próprio conhecimento, né? Os resultados da inovação, o capital estrutural da empresa, enfim, tudo aquilo que constitui esses ativos intangíveis. Bom, fazendo um resumo da ópera, aqui nessa segunda etapa, nós podemos dizer o seguinte: houve muita evolução, de fato, da gestão do conhecimento, e aqui eu diria que começamos, de fato, a entender as práticas de gestão do conhecimento das empresas, mas ainda com muitas ações isoladas, né, entre departamentos, entre setores, certo? E aí é natural que, quando abordamos a terceira geração, a questão aí natural que vem é como fazer a gestão do conhecimento evoluir como um processo integrado, né, dessas várias áreas que integrem as iniciativas do RH, do marketing, das áreas técnicas, das áreas logísticas, operacionais, enfim. E entender que a gestão do conhecimento ele tem que ser orientado pelo processo de estratégia corporativa da empresa, como qualquer outra prática de gestão. Então, esse alinhamento da gestão do conhecimento com a estratégia e, ao mesmo tempo, a integração da gestão do conhecimento, né, com outras práticas de gestão, é isso que vai constituir o grande desafio da terceira geração. E me parece, né, que nós ainda temos, talvez, poucas empresas que já pudéssemos dizer que essas empresas já chegaram à terceira geração. Né? Até eu gostaria de ouvir um pouquinho aí dos colegas que estão aí, né, na audiência agora, né? Como é que vocês percebem as suas próprias organizações, ou como é que vocês têm a visão aí do mundo corporativo no Brasil, como é que vem evoluindo. E primeiro, se vocês concordam com essa tipologia que eu propus aí das três gerações, se de fato aí elas já estão explícitas e bem claras, né? Porque daqui a pouco a gente já vai começar a discutir já para frente, né? Olhando para o futuro. Então, por enquanto não vi aqui nenhuma pergunta, não sei se... Deixa eu ver aqui. Tá. Não, tem uma pergunta? Não é uma pergunta, é um comentário. Tá. Ainda não temos uma pergunta sobre o tema específico. Legal? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Até o momento, algum comentário? Tudo bem? Bom, então vamos em frente, né, pessoal? Então é o seguinte, a partir dessa terceira geração, nós entendemos que temos aí desafios pela frente. E aí a proposta, então, que eu quero colocar para vocês, né, seria essa aqui, né? O que viria a ser a quarta geração da gestão do conhecimento. Bom, o Diogo aqui, vamos aguardar uma... Entendeu? O Diogo perguntou o seguinte: como integrar sistemas de áreas tão diversos, tá? De fato, Diogo, a integração eu vejo em dois níveis, né? Primeiro, cada área é um processo em si. Você pega recursos humanos, é um processo, marketing é um processo, comercial é um processo e assim por diante. Então, primeiro, nós temos nos últimos anos aí uma evolução muito grande de integração de processos das empresas,
sobretudo com a evolução dos chamados dos ERPs, né, softwares de gestão empresarial. Até alguns autores dizem que esses softwares, ou essa gestão por processos, permitiu que as organizações começassem a ser gerenciadas mais do ponto de vista de uma integração horizontal do que a velha estrutura vertical, departamental que nós tínhamos, né, que vinha lá desde os tempos do Fordismo, né, lá no início do século passado, até anos 70, anos 80, onde elas foram predominantes. De 30 anos para cá, nós tivemos uma evolução no sistema de gestão das empresas, onde a TI foi um fator fundamental para que isso acontecesse, onde essa integração entre os processos já vem se dando de uma forma mais efetiva, né? Então, hoje, de fato, nós temos as empresas com gestão mais horizontalizada do que verticalizada. Vamos ressaltar aquelas empresas que implementaram esses sistemas, que evoluíram os seus processos e colocaram, digamos, a estratégia corporativa como, digamos assim, o eixo orientador de todos os processos organizacionais, né? Com isso você consegue dar uma unificação, ou como diz lá o Peter Senge, ele fala em visão compartilhada, né? Em que todo mundo olha para a mesma empresa, a mesma missão, a mesma visão, os conceitos de negócio, a cultura organizacional, enfim, você começa a ter uma organização mais integrada, né? E quanto maior o nível de integração, diria que isso facilita enormemente o processo de gestão do conhecimento, sobretudo das suas práticas, como a disseminação de conhecimento, né? A avaliação de competências e conhecimentos individuais. Isso fica muito mais facilitado porque nós temos a integração de conhecimentos. Não sei se eu respondi aí para o Diogo, mas agora, no caso da integrar a gestão do conhecimento, esse é o desafio, é o santo graal que nós temos pela frente, né, Diogo, de fazer essa integração da gestão do conhecimento com os processos organizacionais, né? Vamos ver, a Valéria aqui faz o seguinte pergunta ou comentário. Os processos estão integrados, mas não necessariamente explicitados. Então, às vezes, é difícil para o novo colaborador entender. Falta GC. De fato, Valéria, eu concordo com você, né? Porque quando esses processos foram integrados, foram explicitados, né? Eles foram explicitados na ótica de quem já tinha experiência, já tinha conhecimento tácito, né, desses processos, e essas pessoas colaboraram para que esse processo fosse explicitado. Lembrando que quando você explicita um conhecimento, esse explicitado ele vira uma informação. Então, essa turma nova aí, os novos colaboradores, né, da geração X, Y, o que eles receberam do fundo foi informação. E para que essa informação viesse a se tornar um conhecimento tácito para eles, é só com a experiência, só com os fracassos, sucessos, com o próprio aprendizado e com a experiência individual e, sobretudo, com a própria interação, né, com as pessoas mais experientes. E para isso nós temos aí algumas práticas das empresas, como storytelling, por exemplo, as comunidades de prática, que facilitam essa integração de conhecimentos, né? E a menor impacto para os colaboradores que entram na organização. Mas, de fato, se você pegar qualquer descrição de processo para uma empresa, ele, a princípio, parece um manual de hieroglifos, né? Poucas pessoas entendem porque é uma linguagem muito técnica, muito, às vezes, assim, até cifrada, muito, digamos assim, cheio das siglas e cacuetes organizacionais daquele setor. Então, aí é só mesmo quem tem conhecimento tácito para compreender a descrição do manual, né? Agora, digamos que os ERPs têm facilitado bastante esse processo, na medida que eles estão automatizando grande parte, né? E cabe aí aos colaboradores, aos profissionais que atuam mais na parte operacional, apenas fazer, digamos, os procedimentos, né, de automação desses processos. Bom, a Valéria continua dizendo que, às vezes, temos times virtuais e aí é mais difícil fazer o shadowing e compartilhar, né? De fato, quando você tem
empresas onde os processos, as pessoas interagem mais presencialmente, na mesma base física de trabalho, é claro que isso se torna muito mais fácil, né? Tem até a hora do cafezinho, a hora do almoço junto, o bate-papo lá no happy hour, uma série de fatores aí da colaboração, digamos, presencial, vão ajudar bastante. Quando isso se dá no âmbito virtual, é complicado, né? Nós temos uma evolução nos últimos anos aí, graças à TI mais uma vez, das chamadas comunidades virtuais, ou times virtuais, aí, como a Valéria chamou. Eu sei que em algumas organizações isso funciona bem, né? E é uma forma também de facilitar, sobretudo, a troca de ideias, de informações entre pessoas que trabalham nos mesmos processos, né? Trocam experiências sobre problemas operacionais, quem está com alguma dificuldade consulta lá os colegas do processo e sempre tem alguém que pode ajudar e tal, né? Mas aí, sem dúvida, virtualmente isso sempre fica mais difícil. Legal? Bom, tem mais alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu ver. A Catarina pergunta o seguinte: se o mapeamento das melhores práticas ajuda a implantação de uma boa gestão do conhecimento. Eu diria o seguinte, por experiência própria, onde nós já implementamos gestão do conhecimento e já havia naquela organização um processo de processos mapeados, pelo menos os processos essenciais, isso facilitou muito a gestão do conhecimento. Primeiro porque se você tem um processo mapeado, você já pode fazer as famosas perguntas, né? Primeiro, quem é que domina o conhecimento tácito daquele processo? Então, quem é que sabe fazer isso? Quem é que sabe pegar aquele processo e executar na prática, né? Que é o conhecimento tácito. Segundo, se todo o conhecimento, todo o registro que está naquele processo representa o conhecimento necessário para a execução daquele processo, tá? Aquela velha questão que é o seguinte: você nunca vai conseguir explicitar todo o conhecimento tácito que você tem, né? Até surgiu aí, alguns autores propõem um terceiro conceito de conhecimento, que é o conhecimento implícito, né? Que é aquele conhecimento que você tem representado pelas tuas habilidades individuais, que você usa lá para fazer as tuas tarefas, o teu trabalho, mas na hora de explicitar você não consegue registrar, né? Isso em sala de aula, eu dou exemplo, eu faço lá uma brincadeira com os alunos, eu provoco eles a fazer uma receita de uma comida, né? Eles escrevem a receita lá em grupos e tal, depois eu peço para eles, aqui em cima daquela receita, responder umas perguntinhas do tipo assim: bom, nessa receita, o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento tácito, o que é conhecimento explícito e o que é conhecimento implícito. Então, conhecimento implícito, lá no caso da comida, geralmente é aquela questão do sabor da comida, do ponto em que a comida está pronta para servir, né? Então, isso são questões que estão no conhecimento implícito das pessoas, né? Mesmo aí o maître aí, o chefe mais habilidoso que tenha de escrever a receita da comida, ele não vai conseguir escrever como é que dá o sabor ou qual é o ponto lá que a comida está pronta, né? Então você tem essa questão aí de a dificuldade de explicitar conhecimento dos processos. Mas, de qualquer forma, é uma característica, né, da própria gestão do conhecimento. Bom, vamos evoluindo aqui, nós temos aqui mais perguntas. Quem é que perguntou aqui agora? Não, acho que já. Bom, eu acho que podemos voltar para os slides agora. Não sei se a Valéria, se a Catarina estão satisfeitos, né, com o que nós já comentamos, mas podemos voltar aí ao assunto. Bom, para a gente falar da quarta geração, pessoal, eu vou propor aqui vocês uma ideia e um conceito que eu venho trabalhando nos últimos anos. Um conceito que eu chamo de cadeia de valor do conhecimento. Ou seja, cadeia de valor é um velho conhecido, né, de todos nós aí. É um conceito que vem lá do Michael Porter, né, de estratégia competitiva, onde ele propõe esse conceito. Eu brinco em sala de aula que cadeia de valor não tem nada a ver com Lava Jato, né, pessoal? Né? Então, a cadeia de valor seria, lá no modelo do Porter, uma ferramenta que se utiliza na análise estratégica de uma empresa,
vai identificar os elos da cadeia produtiva, desde lá o fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, né? Cada elo que vai desde a matéria-prima, essa matéria de cima é processada, depois de processada o produto, no caso do produto físico, recebe uma embalagem, essa embalagem depois tem expedição, vai para o mercado, tem um processo de venda, de marketing, no final um processo de pós-venda, né? Então, se você entender isso como um conjunto de elos de uma cadeia produtiva, em cada elo vai se formando um custo, esse custo agrega um valor àquele produto, e lá no final da cadeia, quando aquele produto está lá no ponto de venda disponível para o cliente, você tem um cliente ávido por comprar aquele produto e disposto a pagar determinado valor por aquele produto. Valor aqui, no caso, vamos entender como conjunto de benefícios que o cliente tem com aquele produto. Ora, o Porter trabalha esse conceito usando basicamente a parte tangível da empresa, né? Matéria-prima, processamento, o custo da mão de obra direta, o custo das instalações, a logística do produto para distribuição no mercado, e mais aquilo que ele chama de atividade de apoio, que é a estrutura formal da empresa, né? Departamentos, atividades meio, o RH, o financeiro, atividade de pesquisa, eventualmente, que pode entrar, enfim. Então, quando você forma todo esse custeio da empresa e agrega lá a margem de lucro, a lucratividade, né? Já incluindo aí os impostos, taxas, tudo que a empresa paga, isso vai gerar lá no final o valor que o cliente paga. E no mercado competitivo é o valor que ele está disposto a pagar, né? Muito bem. Agora, fazendo uma analogia com conhecimento, então eu proponho, né, essa cadeia de valor do conhecimento, que para mim, se nós queremos de fato fazer uma integração da gestão do conhecimento com os demais processos organizacionais, né? E vejam que vocês avaliarem hoje em qualquer organização, os processos estão muito evoluídos em termos de gestão, né? Gestão financeira está quase tudo automatizado, o RH já parte é terceirizado, a parte formal já tudo bem automatizada, os processos operacionais está tudo já automatizado, o processo de produção, chão de fábrica já está tudo lá indo para robotização, já se fala na quarta revolução industrial que está chegando aí, né? Onde nanotecnologias e outras questões aí vão tornar aí quase que irrelevante a presença humana nos processos produtivos, né? Enfim, então a gestão do conhecimento nós temos que botar umas pedaladas, né, no bom sentido, pedaladas, né, vamos entender, né? Pedaladas aceleradas agora para acompanhar toda essa evolução. E, nesse sentido, eu colocaria assim, 3 grandes processos com os quais a gestão do conhecimento vai ter que se alavancar, né? De um lado, com a própria informação, ou com a gestão da informação, e de outro lado, olhando hoje para o mercado, com a questão da inovação, tá? Então, eu vejo assim, que a cadeia de valor do conhecimento ela teria 3 pilares: informação, conhecimento e inovação. Entendendo a lógica desse modelo, dessa proposta, seria o seguinte: a informação aqui ela entra como matéria-prima nessa cadeia de valor, né? Fazendo analogia lá com o modelo do Porter, né? Dos ativos tangíveis, aqui nós estamos trabalhando só com ativos intangíveis da empresa. Então, a parte da informação corresponderia à matéria-prima, né? E seria aí trabalhada aí pelas ferramentas da chamada das TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, que hoje estão evoluindo aí a passos acelerados. Inclusive o Gartner Group, né? Era em recente documento aí de pouco mais de um ano atrás que eu tive acesso. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o documento. Eles falam que hoje existem 4 grandes forças que mobilizam a questão da evolução da informação. Então, assim, sem nenhuma ordem de prioridade, eles falam lá, por exemplo, a questão do Big Data, a questão da computação nas nuvens, a questão das redes sociais e a questão da mobilidade, né? Então, essas 4 questões, né, para resumir, Big Data, computação nas nuvens, redes sociais e mobilidade. Então, essas 4 forças estão dando hoje um impulso à informação, em que nós temos crescimento exponencial aí nas empresas, de volume de informação e tal. Hoje já está se falando na ordem de terabytes, já se fala em computação quântica, porque essa computação que nós temos hoje aí, baseado no material do silício, né, já não daria mais conta
de processar na velocidade e volume de informações do que vem pela frente, né? Então, a informação, de qualquer forma, ela vai ser o grande processo, a matéria-prima, né, de toda essa cadeia de valor do conhecimento. Uma vez processada essa informação e colocada em prática nos processos organizacionais, ela tem que ser incorporada como conhecimento da organização. E esse conhecimento só será efetivado se ele for efetivado como conhecimento das pessoas. Não tem como conhecimento, não existe outra forma de conhecimento que não aquele das pessoas, né? Sobretudo o conhecimento tácito, ou seja, pelo processo de aprendizado, da vivência, da experiência, dos sucessos e fracassos, da interação, né? Por aí que nós vamos formar esse processo de conhecimento das pessoas, das organizações, e aí, nesse caso, a questão central é pessoa, né? Então, veja, se de um lado, na informação, nós já temos soluções tecnológicas avançadas, a tecnologia avança a passos muito rápidos, aqui nós já temos um primeiro gargalo, vamos dizer assim, nessa cadeia de valor do conhecimento, que é a própria questão de pessoas, né? Nós temos observado muitas idas e vindas nessa questão de gestão de pessoas nas organizações, né? Vejo esse momento que nós estamos passando agora, essa crise política, moral, econômica e mais não sei o que nós temos no Brasil, né? Em que a nossa economia está dando de marcha ré, e quando empresas aí, diante de uma recessão de mercado, começam a tomar algumas decisões, as primeiras decisões tomadas afetam exatamente pessoas, né? São PDVs, processo de desligamento voluntários, de repente vamos terceirizar para reduzir custos, isso implica em desligamento de pessoas, né? Ou contratar pessoas numa estrutura, uma condição de trabalho mais precária, cortes de programas de capacitação, de treinamentos, né? Eu estou aí no mundo acadêmico das MBAs, temos percebido aí cortes de 30%, 40% nas instituições educacionais em termos de turmas, né? Então, isso aqui é só um reflexo que mostra como as empresas consideram o valor estratégico de pessoas no seu conceito lá de negócio, né? Então, são raríssimas as empresas que, num momento como esse, olham para um outro lado, abordam as pessoas como um ativo estratégico e fazem um enorme esforço aí, mesmo que perdendo recursos e talvez deixando de priorizar outros projetos, né? As empresas fazem enorme esforço de retenção de pessoas, sabendo que esse é o principal ativo que elas vão precisar daqui a 1, 2, 3 anos, quando a economia voltar ao normal, e quando voltar ao normal, diz aí os economistas que já vai voltar diferente. Se vai voltar diferente, aí nós vamos cair no terceiro eixo ali, né, na cadeia de valor, que é inovação. A inovação, vamos entender assim, como todo o processo que está ligado mais ao mercado, né? Ou seja, quando uma empresa coloca no mercado um produto novo, oferece um novo serviço, ou muda uma estratégia de marketing, né? Ela está, de certa forma, olhando para o mercado e tentando levar para o cliente um produto novo, um serviço novo, um produto com nova tecnologia, né? E que faça que o cliente perceba, né? A gente tem que perceber o benefício que ele está tendo com essa inovação. E, como dizem os autores da área de inovação, a inovação só existe quando ela é validada pelo cliente. Por mais criativo que você seja, crie novos produtos, novos serviços, se você coloca isso no mercado e o cliente responde negativamente, ou não compra o produto, não gostou, não, por esse preço eu não vou levar, então isso não constitui inovação. Aí, no máximo, o que podemos dizer é que houve uma invenção, né, de um produto novo, foi muito criativo, usou-se muita inteligência, mas não atendeu a expectativa do mercado do cliente. A inovação é aquilo que, de fato, agrega valor para o cliente e no qual o cliente está disposto a pagar até mais em função dessa inovação. É só pegar o exemplo aí dos telefones celulares, dos aparelhos de televisão, né? Agora está todo mundo aí querendo agora ligar para a televisão aí, a LED, 4K, com tela em curva e tal, né? Por quê? Porque é o santo graal do desejo nesse momento em termos de bem de consumo. Então, aí o cliente aceita as inovações, ele faz um esforço danado aí para dividir em 10, 12, 15 parcelas,
mas significa que toda a tecnologia que foi incorporada a esse produto, todos os benefícios que foram agregados, de fato são inovadores, porque o cliente aceita e está disposto a pagar por eles. Então, a inovação nessa cadeia de valor, ela seria assim, o resultado final de todo o esforço de conhecimento que uma organização desenvolve e vai colocar para o mercado sob forma de produtos, serviços ou estratégia de atendimento ao cliente. Né? E, portanto, a inovação é um resultado, ela é um aferidor do processo de qualidade gerencial de uma organização. Ou seja, quanto mais você é reconhecido como uma empresa inovadora, significa que os seus processos de excelência em todos os processos organizacionais estão num nível altamente eficiente a ponto de atender aí as expectativas do cliente. Né? Não se consegue fazer inovação com empresa que não tenha excelência operacional. Então, aí tem se dado muita ênfase nisso aí. Excelência operacional é uma coisa, inovação é outra. Mas você não faz inovação sem excelência operacional. Da mesma forma, não se faz inovação sem conhecimento. E aqui eu colocaria para vocês uma questão, assim, uma questão que eu tenho visto, que eu tenho percebido nas empresas, de forma geral, que o processo de inovação tem evoluído muito rapidamente também, em função até de responder ao mercado, mas não tenho visto esse casamento entre inovação e conhecimento. Embora que é um pressuposto que a inovação vem do conhecimento, em termos de gestão das empresas, ainda esses processos não têm uma integração efetiva. Até temos visto até o contrário. Uma grande organização, eu não vou aqui citar o nome, onde houve uma recente reestruturação organizacional, havia, digamos assim, embaixo da mesma diretoria estava a gestão do conhecimento de um lado, gestão da inovação do outro, onde a gestão da inovação estava focada para mercado e gestão do conhecimento para a pessoa, exatamente como está aqui no nosso gráfico. Né? Nessa reestruturação organizacional, o que aconteceu? Gestão do conhecimento foi transferido para um departamento onde estava o processo de recursos humanos, que é mais administrativo, e a parte de inovação foi uma diretoria mais técnica, onde tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde se deu uma ênfase mais na inovação tecnológica. Ou seja, para mim houve um duplo retrocesso nessa organização. Primeiro, que ela já estava com inovação, com esse foco de mercado, inovação mais abrangente, dentro do conceito do manual de Oslo, inclusive com uma aproximação bastante adequada com a área de gestão do conhecimento. E agora, na nova estrutura, a gestão do conhecimento está num processo formal, mais administrativo, ligado à gestão de pessoas, o que não tem nenhum problema, está em gestão de pessoas. O problema foi, aqui no meu caso, o que eu estou citando, é o descolamento dos dois processos, de conhecimento e inovação. Ficaram bem mais distantes. E a inovação foi colocada num departamento que pensa mais em tecnologia, né, que é mais focado na tecnologia em si, como agregadora de valor, e não uma área de inovação que pensa em mercado, pensa em clientes. Né? Então, são os desafios que nós temos hoje. Né? Na sequência aqui, eu detalho um pouquinho mais essa cadeia de valor do conhecimento, buscando então, nesses três processos, o que seria aí, né, um conjunto de temas, uma agenda aí de assuntos que estariam no guarda-chuva de cada um desses processos. Então, aqui na gestão da informação, não tem muita novidade, aliás, não tem nenhuma novidade aqui, né? A novidade é só a tecnologia que está evoluindo, né, de forma acelerada, mas a agenda é essa aqui mesmo, continua sendo essa, né? Coleta, tratamento, análise de informações, codificação, armazenamento, acesso às informações, gestão documental e segurança da informação. Como eu disse, os subprocessos aqui são os mesmos. Agora, a diferença é o nível de tecnologia com que ele está sendo tratado. Né? Então, armazenamento, por exemplo, hoje não precisamos de grandes servidores físicos para ter aí mega terabyte de informação. Né? Hoje nós já temos aí a computação nas nuvens que resolve de forma bastante efetiva essa situação. Tá?
Da mesma forma, a segurança da informação tem evoluído aí para processos cada vez mais seguros aí, o pessoal da tecnologia da informação, da criptografia e outras formas de segurança tem evoluído bastante esse processo, né? Hoje com biometria, inclusive, né? E outras tecnologias. Mas a gestão da informação está aí, né? Está aí para ser integrada nesse processo. A gestão do conhecimento, eu estou aqui propondo aí, dentro dessa visão, um conjunto de subtemas que a gente já vem trabalhando de alguma forma, né? Cada um desses subtemas tem, digamos, uma autossuficiência em si, mas também temos que trabalhar ele de forma integrada. Então, por exemplo, temos a questão da aprendizagem organizacional, que seria aí um conjunto de práticas voltadas mais para a criação do conhecimento e até para a disseminação. A gestão de competências seria aí, no caso, junto com a educação corporativa, né? 2 processos estratégicos de gestão de pessoas, onde a gestão de competências está mais focada para avaliar o conhecimento que existe na organização, através do mapeamento das competências individuais, e a educação corporativa seria responsável por alinhar, né, a partir das competências individuais e dos gaps de competências que as pessoas tenham, prover soluções educacionais que ofereçam às pessoas, aos funcionários da empresa, possibilidade de crescimento da carreira através de ações educacionais que complementem aquelas competências que a pessoa ainda deverá desenvolver dentro da trilha de conhecimento da sua carreira. Né? Lembrando que, modernamente, o conceito de educação corporativa tem evoluído, não só para atender o público interno da empresa, os funcionários. Para isso, os velhos programas de T&D, o treinamento, já resolviam satisfatoriamente. A educação corporativa só tem sentido se, além dos funcionários, incorporar como público-alvo os clientes, fornecedores, parceiros da organização, ou seja, aquele conceito da cadeia de valor. Uma vez que o conhecimento está na cadeia de valor, a educação corporativa tem que trabalhar nessa cadeia de valor. Então, nós temos exemplos aí de empresas que criaram, por exemplo, universidade corporativa, onde o público-alvo não são os funcionários da empresa. São, por exemplo, profissionais de mercado que vão colocar esse produto no mercado, vão orientar o cliente, vão instalar, dar orientação ou manutenção técnica aos clientes. Então, ou seja, são profissionais que têm que ter o conhecimento daquele produto. Então, esse vai ser o público-alvo desse processo de educação corporativa, né? É levar conhecimento para o mercado, conhecimento para o cliente. Ou uma empresa que lança um produto, por exemplo, na área de alimentação, e precisa adequar um hábito alimentar do cliente. Então, ela tem todo um processo de levar informação ao cliente, que vai ser feito lá nos pontos de venda, ou através de canais aí de comunicação com o cliente, usando o conceito de educação corporativa, né? Então, essa é uma abordagem nova, recente de educação corporativa, mas eu tenho visto ainda que predomina a educação corporativa como o velho T&D. Eles trocam a plaqueta lá, a tabuleta, lá onde ele ia ser T&D, agora universidade corporativa tal, né? Mas os processos são os mesmos, treinamento e desenvolvimento, ou seja, não evoluiu nada em relação ao que já se fazia, né? Eu acho que a educação corporativa também é um outro desafio pela frente, no sentido de evoluir nesse conceito da cadeia de valor, né? Bom, inteligência empresarial, como também já comentamos, está evoluindo bastante. É uma outra área que às vezes conflita, às vezes temos aí bons diálogos com profissionais desse setor, mas é uma área que, pela própria característica, né, da prática, né, inteligência empresarial, ela tem uma vulnerabilidade em termos da natureza da informação, trabalha com informação estratégica, né, e ela tende a ser fechada dentro da empresa pela própria natureza do processo, né? Não vamos esperar ir no congresso da ABRAE que vai todo mundo lá trocar informação, trocar conhecimento sobre o mercado, por exemplo. Eles vão lá para chupar as metodologias, ver o que eles estão fazendo, que ferramentas estão utilizando. Mas a informação em si, o conteúdo, isso é segredo de Estado entre as empresas, porque trata-se de informações vulneráveis para a estratégia empresarial, né? E a gestão do capital intelectual também tem evoluído, né? Mas eu tenho percebido ainda pouca aplicabilidade, talvez, dessas práticas, a menos aplicada, né? Uma vez que trabalha com os conceitos de ativos intangíveis, capital intelectual, grande parte das nossas empresas, são poucas empresas que trabalham
no mercado financeiro, sobretudo no mercado de capitais, né, onde você tem ações em bolsa, onde o capital, a ação da empresa é valorizada pelo mercado financeiro, pelos acionistas, pelos investidores, e com isso você consegue ter a percepção melhor do valor desse capital intelectual. Né? E uma forma de ver o que é capital intelectual é só entender o seguinte: veja quanto vale a tua empresa no mercado, quanto o mercado pagaria pela tua empresa. Depois, ao lado, pega o balanço financeiro, o último exercício, e veja quanto era o patrimônio líquido da empresa, ativo menos passivo, aquele capital que está contabilizado. Né? A diferença entre os dois seria o que os autores chamam de capital intelectual. Né? A diferença entre o valor que o mercado atribui à empresa, valor corporativo, quanto a empresa vale no mercado, e o valor do capital contabilizado da organização, que é o patrimônio líquido. A diferença entre os dois é o capital intelectual. Ou seja, essa diferença que é representada pelo conjunto de ativos intangíveis, que é o valor de marca, carteira de clientes, capital estrutural, que é o sistema de gestão da empresa, né, todo o potencial de inovação que a empresa tem, que o mercado valoriza, enfim, são os componentes aí do capital intelectual. Né? Para fechar, então, nossa cadeia de valor, a gestão da inovação, ela, como disse inicialmente, ela evoluiu nos últimos anos, a partir do famoso, né, Manual de Oslo, né, da Comunidade Europeia, que se reuniu lá em 2005, para consensuar entre eles o que era produto inovador, o que era inovação. E o resultado disso que saiu esse Manual de Oslo, quase 300 páginas, né, um documento que quem quiser acessar é só entrar no Google, né, Manual de Oslo, e eles fizeram um grande benefício aí para a humanidade ao dizer que inovação não é só tecnológica e que agora ela pode se dar num nível de tipologias ou abrangência ampliada, né? Ou seja, eu posso ter inovação em bens, inovação em serviços, inovação em processos, inovação organizacional e inovação em marketing. Tá? E também eles introduziram o conceito de que inovação não é qualquer melhoria. Melhoria de um processo, por exemplo. Tem que ser melhoria significativa em cada uma dessas aí. Isso significa, voltando lá à questão do conhecimento, que é um enorme esforço de criação de novo conhecimento para que você tenha um resultado de inovação. Ou seja, não é só aplicar aquele conhecimento tático que eu já tenho, que eu já domino, e melhorar o processo aqui que vai dar um resultado aí, sei lá, pouco expressivo. Eu melhorei em 0,5%, reduzi em 0,5% o tempo de atendimento num certo processo. Inovação é quando você conseguir introduzir novas tecnologias, novos processos, procedimentos, e você, por exemplo, reduzir a metade, né, o tempo de um atendimento, ou entre o pedido de um produto do cliente e a entrega do produto. Aí eu estou fazendo, de fato, uma inovação organizacional, um processo lá de atendimento ao cliente. Né? Então, nós temos que entender que a inovação não é qualquer esforço aí, não é aquele negócio da indústria automotiva, daqui a pouco eu já começo a lançar a linha 2017, trocou lá uma borrachinha, o farol que era redondo agora é mais retangular, botou lá mais um outro componente lá de item de apresentação e diz que é a inovação na linha 2017. Não, isso não é inovação. Né? Então, esse conceito de inovação nós temos que trabalhar melhor aí como estratégia para todas as empresas e alinhar com a questão do conhecimento, com a gestão do conhecimento. Okay? Bom, então, em resumo da ópera, eu acho que eu já falei demais, mas eu gostaria. Agora vamos interagir, já tenho aqui algumas perguntas, né? Para ver, então, se é possível a gente seguir essa conversa aí mais para frente, no sentido, estamos aqui já no limiar do nosso tempo, mas acho que ainda temos alguns minutinhos para responder as perguntas. Né? O mapeamento, a Catarina perguntou aqui, não, desculpa, acho que eu já respondi. O Pimenta, né, perguntou, o momento atual está obrigando muitas empresas a desligar uma grande quantidade de pessoas. Qual é a estratégia de EGC que podemos ter no momento em que a empresa faz um grande desligamento em um tempo muito reduzido? Isto é, em questão de poucas semanas a empresa se vê reduzida em quase 40%. Como fazer a manutenção do conhecimento? Pois é, Pimenta, eu entendo que essa é a estratégia errada no momento de crise que as empresas tomam, né? Eu acho mais que se trata de desespero
com relação aí a buscar uma solução rápida, e a forma mais rápida da empresa reduzir seus custos é reduzir seu passivo trabalhista, né? Então, a gente tem exemplo de empresas que, em situações semelhantes, em crises anteriores, fizeram, por exemplo, uma negociação com sindicatos de trabalhadores do setor e negociaram uma redução de jornada de trabalho. Só que as horas correspondentes à redução de jornada de trabalho, digamos que reduziu lá 8 horas por dia, correspondente a um dia de trabalho, por exemplo, as pessoas não são dispensadas de estar na empresa. Naquele dia, as pessoas vão passar por treinamento, né? E aí você está, ao mesmo tempo, segurando, né, essas pessoas da empresa, está capacitando naquele período que as pessoas não estão produzindo, porque não adianta produzir porque o mercado não vai absorver aquele produto, né? Então, são estratégias que eu acho que minimizam, de um lado, o impacto da perda de conhecimento, e, pelo contrário, você está até aproveitando para disseminar esse conhecimento, e, de outro lado, você tem manter a capacidade da empresa que, ao retomar o ciclo de crescimento, essa empresa está pronta para competir no mercado novamente. E talvez até com força de inovação. Vai ser muito importante para esse novo momento. Tá? Não sei se o Pimenta pergunta aí, qual a sua experiência, o que você pode nos falar sobre realidade e tendência sobre GC em empresas de projeto, design de engenharia? Bom, Pimenta, não é o meu setor aí onde eu tenho atuado especificamente, mas digamos assim, aí acompanhando aí a comunidade de gestão do conhecimento e interagindo com a área, né? Dizer o seguinte, essa área é uma área que é detentora de know-how, de conhecimento aí de vanguarda, é uma área de ponta, né? As áreas de ponta aí que estão trabalhando com novas tecnologias, novos projetos, né? Design de engenharia, tem incorporado aí várias práticas inovadoras, né? O próprio design thinking, por exemplo, né? Que hoje é uma metodologia que está se generalizando aí na aplicação de gestão de projetos, sobretudo você tem projetos focados para um cliente, projetos sob encomenda, né? Que dá para envolver o cliente no design do projeto, e também em termos de conhecimento, a evolução de um conceito aí que é o que se chama de conhecimento essencial, né? O conhecimento essencial é muito próximo desse conceito de capital intelectual, ou seja, o que se percebe que com a evolução da tecnologia, cada vez mais os produtos e também os serviços vão incorporar mais conhecimento do que produto físico em si, né? Ou seja, num projeto de engenharia, talvez você gaste mais horas em desenvolvimento de soluções, de tecnologia, que vai exigir pessoal de alto conhecimento, do que soluções hora convencionais ou soluções que você teria custos do projeto envolvido com estruturas mais tradicionais, né? Talvez a gente possa aí, no outro momento, aprofundar um pouco mais isso aí, talvez um outro webinar, né? Para a gente poder entrar com mais profundidade. Mas o que eu vejo, assim, cada vez mais o conhecimento participando como no valor final de um projeto de engenharia. Bom, a Valéria pergunta, alguma experiência em GC e gestão de riscos? Bom, gestão de riscos é uma área que eu venho acompanhando, não é uma área que eu tenho atuado especificamente, mas eu vejo também a gestão de riscos como uma área que, trabalhando no mundo das incertezas, né, que é o mundo do risco, é uma área que cada vez certamente vai cada vez mais precisar de práticas de gestão do conhecimento, sobretudo de utilização de conhecimento de pessoas, experiência, né? Aí práticas como storytelling e comunidades de práticas são bastante interessantes para associar com áreas de gestão de riscos, sobretudo quando você tem empresas que trabalham com esse processo, profissionais com maior bagagem de experiência e profissionais em início ou meio de carreira com não tanta experiência. Eu vejo que a gestão de riscos é uma área que você tem que buscar aquela informação que ainda não existe, né? Você vai ter que criar essa informação. Portanto, é uma área que demanda aí, talvez até a evolução de algumas práticas específicas para a gestão de riscos, mas eu não saberia aprofundar muito em relação à questão, porque não é uma área que eu tenho atuado, mas vejo que a gestão do conhecimento pode se desenvolver soluções específicas para essa área de gestão de riscos, né? Deixa eu ter mais perguntas aqui. Não, pelo meu painel aqui,
Última pergunta que eu tenho é da Valéria. Então, legal, pessoal. Então, fica aí, então, como uma proposta, né, um desafio aí desse webinar, a gente evoluir esse tema. Aí, quem sabe, aí o Fernando, aí, que está sendo o nosso líder desse processo aqui na SBDC, né, dos líderes, né, dos insights, trazer aí, né, numa próxima oportunidade, um outro profissional que possa dar sequência a isso e aí eu estarei do outro lado, né, ouvindo, aprendendo e trocando ideias. Né? O Pimenta me coloca mais uma outra pergunta. Quais as ferramentas que podemos aplicar em empresas PME? Aqui, preferencialmente, deixa eu ver aqui, preferencialmente gratuitas para introduzir a GC. Bom, eu diria o seguinte, gestão do conhecimento em si, ele não é um processo caro de ser implantado nas empresas, porque sendo conhecimento, tendo o conhecimento proprietário, as próprias pessoas, tá? O que nós temos que fazer é criar nas empresas um ambiente de colaboração, um ambiente de uma cultura de inovação que incentive as pessoas à troca de conhecimento. Agora, em termos de ferramentas específicas, sobretudo assim, focadas para pequenas e médias empresas, eu diria o seguinte, Pimenta, a pequena e média empresa, na minha opinião, ela está pronta para fazer a gestão do conhecimento. Ela não precisa de ferramentas, porque, veja bem, o que ela precisa, sendo uma estrutura realmente quase informal, ela tem, digamos, o ambiente mais desejável possível para a gestão do conhecimento. Geralmente as pessoas se conhecem informalmente, as pessoas se conversam, cada um sabe o que os outros fazem, ou tem a visão da empresa como um todo, que é dado o pequeno porte da empresa. Então, o que eu acho que faltaria ali, o que é necessário numa pequena empresa, é uma liderança, né, do empreendedor, do gestor principal da organização, em buscar criar um ambiente de colaboração entre os funcionários, né, onde você pudesse, por exemplo, né, fazer coisas simples, do tipo lá, faz um painel onde você bota as metas mensais, né, dos diversos processos da organização, e faz lá uma reunião por semana, 1 hora, por exemplo, o pessoal discutir aquelas metas, e que eles comecem a perceber que a meta de um setor só será cumprido se o outro setor também entregar suas metas. Há uma correspondência, há uma responsabilidade solidária ali pelo cumprimento das metas da empresa. E quando eles começam a ver esse todo, e começam a entender que se eu fizer bem a minha parte, se eu cumprir a minha meta, eu estou colaborando para que o outro setor cumpra a sua meta, eu acho que isso é uma gestão do conhecimento, sem necessidade de ter uma ferramenta tão estruturada, mas bem adequada para uma pequena empresa, né? É o que eu tenho visto aí, algumas pequenas empresas aplicar isso com sucesso, né? Onde os gestores fazem assim, pequenas reuniões ou eventos periódicos, onde bota as pessoas para conversar, para discutir, para trocar ideias, para se atualizarem informações, e tem sido assim, um resultado bastante dinâmico e muito efetivo para a empresa. Né? Eu não acho que nós temos que ferramentizar aí a gestão do conhecimento para pequenas empresas, não vejo a necessidade. Já numa grande empresa é diferente, você tem trocentas pessoas em N departamentos, em vários sites geográficos dispersos, aí sim, você tem que ter uma estrutura mais formalizada, com ferramentas, com ambientes virtuais, para eventualmente trocar aí, né, em equipes ou times virtuais. Mas numa pequena empresa, que geralmente ela pode ter aí até um site único, né, um ambiente físico único, isso deu uma enorme facilidade para que ela possa aplicar de uma forma mais informal possível a gestão do conhecimento. Aí eu diria que nós estamos fazendo a essência da gestão do conhecimento, que é aprendizado coletivo entre pessoas. Ok? Mais alguma pergunta? Acho que temos mais aqui. Bom, Bento aqui agradecer, obrigado, foi muito bom receber as suas perguntas, são perguntas bastante provocativas. Né? Bom, pessoal, legal, estou aqui aguardando agora a orientação do nosso grande guru, o Fernando, como é que estamos em relação a tempo e continuidade aqui do trabalho, né? Mas, enfim, fica aí a minha sugestão, a proposta, para que esse tema continue sendo discutido, evoluindo, e possamos, em um próximo
Webvideo, né, Fernando? Quem sabe dar uma sequência ao tema com uma nova abordagem, com outros olhares, né? Deixa eu ver aqui, agora alguns comentários aqui. A Vera, muita boa apresentação, obrigada por compartilhar, o Pimenta obrigado. A Valéria pergunta como se estivesse usando o Lean. Sim, exatamente, a minha sugestão é o Lean Manufacturing, o Lean Startup, enfim, o Lean entrou na moda aí, né? Nas corporações, é fazer o mais simples, o mais enxuto e aquilo que leva ao resultado mais efetivo, né? Tricarico, obrigada. Tá, legal. Fernando, devolvo a palavra, eu acho que já esgotamos as perguntas. Hã? Tá. Então, agradeço aí a participação de vocês, a presença, meus contatos aqui na CBDC, eu sou membro do Conselho Deliberativo, né? Então, estou aqui por conta de uma reunião nossa que nós fazemos periodicamente no Conselho e vamos tocar a nossa CBDC para frente e que nós possamos ter esses eventos, né, interativos aí sempre para dar o crescimento da nossa comunidade. E amanhã, 15 anos da CBDC, parabéns a todos nós, né? Vamos em frente. Abraço! Vai fazer